A Web TV Cobap entrevista o deputado federal Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo. O senhor é um deputado atuante na causa dos aposentados. Quais os principais projetos de sua autoria que beneficiam o segmento? Na verdade, eu fiz muito poucos projetos, né? Eu atuei basicamente aqui como uma linha auxiliar do PAIN. PAIN fazia os projetos lá no Senado, até porque no Senado é mais fácil de aprovar, e eu tentei fazer com que esses projetos pudessem andar aqui na casa e muitas vezes negociando com o governo federal para melhorar esse projeto, porque uma coisa é votar no Senado, até porque lá são 81 senadores. Aqui, na Câmara, 513 deputados, fica muito mais difícil. Então nós passamos a fazer todo um processo de negociação. Nessa questão do salário mínimo, acho que esse talvez foi o projeto que mais beneficiou os aposentados do Brasil, porque são 18 milhões de aposentados que ganham salário mínimo. Nós fizemos todo um trabalho, manifestações, todas as centrais sindicais, todos os aposentados se uniram nessa luta para melhorar o salário mínimo no Brasil. Acho que a gente conseguiu, em 8 anos, elevar um salário mínimo que estava em $54 para 293. Ainda não é o salário mínimo que nós gostaríamos que existisse, mas já foi uma luta importante que melhorou a vida de muitos brasileiros. Além disso, eu acho que pela primeira vez na história a gente conseguiu ainda estar nesse processo de votação que vai acontecer nos próximos dias, mas a gente já conseguiu um aumento para aposentado, coisa que no Brasil nunca teve. Aposentado não tinha nem inflação, por isso que o salário caiu tanto. A gente conseguiu, os aposentados, as centrais sindicais, negociar com o governo a inflação durante o período do governo Lula, e pela primeira vez na história esse ano, os aposentados já estão recebendo 50% do PIB, ou seja, 2,5% de aumento real. E eu fiz uma emenda nessa medida provisória para aumentar para 80% do PIB, que seria mais ou menos 4% de aumento real, e não 2,5% como eles estão recebendo. A Cobap tem realizado diversas manifestações pela aprovação na Câmara dos Deputados dos projetos que beneficiam os aposentados e pensionistas brasileiros. Como o senhor enxerga essas manifestações? Bom, primeiro, a importância da organização dos aposentados. A organização dos aposentados hoje muito atuante, que é uma coisa, os aposentados no Brasil se organizaram durante o período da ditadura em associações, pequenas associações de categorias. E como ele só tem um governo, um patrão, ele não tinha força de negociação. Então a Cobap, os outros sindicatos de aposentados vieram basicamente para poder organizar essas associações e ter força de negociação com o governo. E a Cobap é uma das maiores organizações dos aposentados exatamente por isso, porque organizou milhares dessas pequenas associações numa única organização, uma poderosa organização dos aposentados para negociar com o governo. E inclusive negociar com os próximos candidatos a presidente. Então, eu acho que essa mobilização dos aposentados, essa organização dos aposentados a nível nacional, né, dessas pessoas que já contribuíram pelo Brasil e que foram abandonados, na medida que eles se organizaram, eles passaram a ter força de negociação. Hoje o governo, para fazer qualquer projeto, qualquer medida para mexer com a Previdência, tem que ouvir os aposentados, coisa que no passado não acontecia. Deputado, o senhor acredita que os aposentados irão conseguir mais melhorias com o governo ainda este ano de 2010, visto que em julho começa o recesso branco, né, por causa das eleições em outubro? Eu acredito que nessa votação da medida provisória do salário mínimo que está aqui no Congresso, que vai acontecer agora, ela tranca a pauta no próximo dia 19 de março. Então, provavelmente, nós já vamos estar votando aqui, né? Essa medida provisória, ela tranca a pauta e ela decide o aumento dos aposentados, salário mínimo e o aumento dos aposentados. Tem uma série de emendas, vários parlamentares fizeram emendas para essa medida provisória. E a grande maioria delas são de 100% do PIB para os aposentados, ou seja, o mesmo aumento do salário mínimo para os aposentados que ganham mais que o mínimo. Eu fiz uma emenda pelo meio, né, combinei inclusive com os aposentados, com o Barney, presidente da Cobap, com o João Nocentino, Sindicato Nacional dos Aposentados, enfim, combinei um pouco com os aposentados, que eu imagino que vai ter um embate muito grande aqui na casa entre os 50% que foi negociado com o governo e os 100% que muita gente aqui quer aprovar. E eu acho que é possível, então, a gente aprovar uma coisa intermediária, que seria 80% do PIB. Porque nós estamos trabalhando com a ideia, eu trabalho com a ideia, pelo menos, de que a gente tem que ter uma política para o salário dos aposentados, parecido com o que nós fizemos para o salário mínimo. O salário mínimo, com a medida provisória aprovada, vai ter aumento real de salário até 2023.
Se nós conseguíssemos fazer isso também para os aposentados que ganham mais do mínimo, ou seja, todos os anos o aposentado sabe que vai ter a inflação mais um aumento real de salário. Eu estou propondo então que seja 80% do PIB. Como o PIB do ano passado, que nós estamos recebendo agora, foi 5%, isso daria 5,1%, isso daria mais ou menos 4% de aumento real. O governo teria que pagar esse retroativo para quem já recebeu no último dia 5 de fevereiro. Então, acho que isso seria um ganho. Eu acho que talvez esse seja o único ganho que nós vamos ter. Não só esse do aumento dos aposentados, como também o aumento do salário mínimo, que a gente garante aumento até o final de 2023. Agora, é bom os aposentados ficar atentos, porque o PIB de 2009 foi muito pequeno. Ou vai ser muito pequeno, né? Então nós precisamos fazer uma nova negociação com o governo, porque senão o aumento do salário mínimo ano que vem será muito pequeno, né? Eu acho então que nós devemos fazer um acordo com o governo. Agora tem que começar a já pedir as negociações com o governo, dos aposentados, das centrais sindicais, para que a gente não receba apenas o PIB do ano passado. Porque vamos fazer assim, o ano passado foi crise. O Brasil está numa situação difícil, como o resto do mundo está. Mas o PIB de 2010 vai ser de 5%, 6%. Então o correto é que a gente tenha 5%, 6% também no aumento dos aposentados e no aumento do salário mínimo. Portanto, então a gente tem que começar, aproveitando o eleitoral, a negociar já no meio das eleições aí. Ok, deputado, eu agradeço pela entrevista. Queria que o senhor finalizasse deixando uma mensagem para os aposentados brasileiros. Eu quero primeiro parabenizar o Varley e a diretoria da COBAP, porque sem eles os aposentados continuariam nas suas organizações, né, mantendo as suas pequenas organizações, mas não teria força nenhuma com o governo. Então, graças a esses companheiros que batalharam a vida inteira, que já foram, né, batalhadores, dirigiram as greves do Brasil nos anos passados, eles voltaram a assumir essa luta depois de aposentados. Poderiam estar pescando com as suas famílias, né, passeando com os seus netos, mas resolveram enfrentar essa luta. Então, graças a esses companheiros que enfrentaram, que se organizaram a nível nacional, os aposentados têm ganhado. Então, a minha mensagem de agradecimento é para essa diretoria do Varley, que teve essa coragem de enfrentar essa luta dos aposentados. Parabéns por essa luta importante que vocês têm desenvolvido, não só no Brasil inteiro, na organização, mas aqui dentro do Congresso. Porque sem vocês aqui, não vota. Você sabe que essa casa aqui, por tradição, ela é contra o povo, né? Então, só vota quando tem pressão. Quando tem pressão, eles votam porque eles têm medo das pessoas. Parabéns. Muito obrigada. Para entrar em contato com o deputado Paulo Pereira da Silva, envie e-mail para dep.paulopereiradasilva@câmara.gov.br. Lívia Rospantini para a Web TV COBAP.